da Karen, eu já conheço. Faz Sim, tempo. a minha toda praticamente, né? Porque cada vez que eu faço reunião, eu faço de um cômodo. A Raquel tá sempre no mesmo lugar, né, Raquel? Por causa da internet, que tem os pontos que ela é melhor. Isso. Por isso também. que eu quarto. Eu também vou ser sempre no mesmo lugar. Eu varia. Porque quando eu tô sozinha em casa, eu faço embaixo na sala, que é melhor. E quando eu não tô sozinha em casa, quando é de noite, meu marido tá em casa, então para não atrapalhar ele com conversas, eu faço no nosso segundo quarto aqui, que é o meu escritório que eu não uso. Bom, a Gabi e o Douglas, eles não estão em nenhum quarto, né, Gabi e Douglas? A gente está aqui na sala de videoconferência. Isso aí. Nós vamos esperar uns 5 minutos até que o pessoal chega, porque até tem gente que está trabalhando e vai chegar meio assim no último momento. O nosso pessoal do Cotedic. Deixa eu só ver. O Jonatas me disse que ia também vir, mas não tá. Devem estar chegando. Deixa eu só botar aqui uma mensagenzinha. Vocês estão todos no grupo do Cotedic, receberam os e-mails, tá tudo certo, né? Sim. Fabiola, Karen. Tudo certo. Raquel também, né? Bom, a Raquel já é de casa. Deixa eu só botar aqui. Vocês estão conseguindo acessar o Moodle, gurias? Não, Raquel? Eu não consegui achar nada lá. Eu entro, consigo achar coisas do semestre passado, do ano passado, mas desse seminário eu não consegui ver. Raquel, tu tá usando o portal do aluno ou tu tá usando aquele link que eu passei no e-mail? No link. Eu consegui. Mas deixa então eu te explicar, porque na verdade esse nosso seminário ele não tem uma sala do nosso seminário. A gente está usando o Cotedic, o grupo do Cotedic para fazer as interações, porque lá já tem todo o material. Que na verdade é pelo AVA, né, professora? Não é pelo Moodle, né? Isso mesmo, é pelo AVA e não pelo Moodle. Uhum. Se entra pelo Moodle, eu também entrei por lá e não aparece nada. Tem que entrar pelo AVA para conseguir acessar os materiais, né? Isso. Raquel, quando tu vai para a Unila Salle? Amanhã eu vou. Tá. Tu vai de manhã ou de tarde? De tarde. De tarde. Bruno e Gabi, alguém de vocês vai estar de tarde lá? Eu vou estar de tarde. Oi? Olha, o professor tá fazendo piada, viu, com coisa séria. A gente quase não escuta, Gabi, tem que falar mais alto. Eu vou estar aqui de tarde, prof. Tá, então, Raquel, tu procura a Gabi lá na minha sala. Tá. Que ela vai te mostrar direitinho como acessar o Moodle desse seminário, tá? Que, na verdade, não é o Moodle, é o AVA. Tá? Na verdade, é que é o AVA Moodle, né? Mas é que ele está num outro servidor armazenado, tá? Quem chegou? Será que eu apareço aí? Oi, a Kátia. Oi, Kátia. Tudo bom?
Tudo certo contigo? Tudo certo. Tá. Recebeste as mensagens? Conseguiste acessar o AVA? Consegui tudo certinho. Tá. E tá tudo certo com a tua orientação? Tudo certo. Tá. Como ficou? Era tu que não tinha ainda definido, né? Na verdade, eu tinha colocado a senhora, né? Mas Isso. daí o irmão Cledes entrou em contato comigo, daí a gente já acessou a orientação, né? Aí ele ficar comigo. Então tá. Kátia, qualquer coisa que tu precisar, tu pode contar comigo. Tá bom, obrigada. Eu e o irmão Clédias, a gente tem várias parcerias que a gente faz orientação juntos, que é a Fabrícia, a Renate. Então, assim, a gente tem um bom diálogo. Se tu precisar de alguma coisa, conta comigo. Tá bom, muito obrigada. Tá? E tu tá em ótimas mãos, né, Raquel? Porque o irmão Clédias foi banca da Raquel. E ele deu todo uma contribuição bem legal a respeito de alfabetização, até porque ele trabalhou com adolescentes que não estavam alfabetizados. Então, acho que tu tá em ótimas mãos, mas mesmo assim, tu pode contar comigo, tá? Tá bom, obrigada. Certo, deixa eu ver aqui, ó. A Ju já vai entrar. O Jonatas não vai conseguir. Tá. Ó, o Eduardo também entrou. Oi, Eduardo. Oi. Ah, a Ju também entrou. Oi, Ju. Oi, tudo bom? Tudo. A Ju tem cenários que mexem sempre na transmissão dela. Boa noite. Mas, casualmente, esse cenário é novo, porque normalmente são cenários felinos, né, Ju? Esse aqui é a nossa adoção de junho do ano passado, o Bono. Ó, Bono, dá um oi aqui, ó. Olha só. E o Eduardo também, ele sempre mostra um cenário que eu já conheço, né, Eduardo? Sim, é sempre o mesmo. Certo, então. Tem mais alguém que chegou? Oi, prof. Ai, agora o Oi, prof, não está focada na imagem e eu não estou identificando a voz. Talvez seja a Cris, mas eu não tenho certeza. Espera que eu vou dar um super zoom agora, quer ver? Ah, viu? Eu tô boa, né, Cris? Ótimo. Tudo jóia contigo. Bom, hoje é a nossa primeira interação online, né? E eu tô vendo assim que a nossa sala tá bem movimentada, com muitos rostos participando de forma mais online. E também tem, então, o pessoal lá na EAD. A nossa ideia hoje é a gente poder discutir um pouco a partir até do texto. Eu não sei se vocês chegaram a ver lá no Moodle, eu coloquei uma provocação partindo do texto do Canclin, né? E para a gente poder avançar isso a partir do texto da Lúcia Santaella. Inclusive, esse texto da Lúcia Santaella, quem me sugeriu foi o Eduardo. Tu quer falar um pouquinho sobre o texto, Eduardo? Não, eu sugeri porque foi um dos que eu achei para a escrita daquele artigo sobre hibridismo. E eu achei bem legal porque ela traz ideias de vários autores, tanto do Latour como do Levi. Achei bem bacana que ela faz uma articulação e é bem tranquilo a leitura dele. Sim. E ele tem, dentro desse texto, uma conotação bem interessante e que nos ajuda a compreender a questão do hibridismo.
que, na verdade, é a conotação do rompimento das dicotomias. Certo? Quem mais chegou lá na Unila Salle? Eu aqui no Antônio. Oi, Antônio, tudo bom? Tudo certinho. Então, vamos lá. Nós estamos mesmo nos aquecendo. Bom, a ideia desse rompimento de dicotomia, ela nos ajuda a pensar o hibridismo. Alguém sabe dizer por quê? O que é uma dicotomia? São duas ideias que às vezes podem ser opostas, né? Dicotomia são duas ideias, né? Duas, que têm uma oposição, né? O certo e o errado. Isso são uma dicotomia, são duas ideias e que elas são contrárias. Prof. O preto e o branco. Fala, Karen. Só, não sei se para mais alguém está dando retorno, mas para mim está dando retorno de voz. Sim. Então, qual é o segredo quando dá retorno de voz? Desativar os microfones. Isso, quem não fala desativa o microfone. Só que quando Obrigada. vai falar, tem que lembrar de ativar. Porque senão fica só... E a gente não sabe fazer leitura labial ainda. Quem sabe mais tarde, né? Quem sabe me dar outros exemplos de dicotomia? Eu quero ouvir de vocês. Exemplo: dia e noite, escuridão, luz e trevas, bom e mal. Quente, frio. Isso mesmo. A gente está usando agora aqui exemplos do cotidiano que são dicotomias. Vamos pensar alguns exemplos de dicotomia, que são exemplos que vêm em relação às teorias, tá? Vamos pensar alguns exemplos de dicotomia que são vinculadas a conceitos. Eu quero ouvir também o pessoal lá da Unila Salle falando. Sim. O que mais me vem na cabeça agora, acho que é até o que ela traz um pouco no texto, é a questão do natural e social, por exemplo. Ótimo exemplo. Explica um pouco melhor esse exemplo do natural e do social em termos de conceito. Só um pouquinho, Eduardo. O pessoal da Unila Salle tá muito baixo o microfone. Bernardo, tem como aumentar o volume? Vou tentar. Não tá me escutando bem? Tá. Deixa eu ver o que é vocês aqui. Pode falar, Eduardo, enquanto eles estão ajeitando o volume lá. Alô. Alô. É que na geografia, por exemplo, a gente tem esses conceitos bem formados e às vezes eles se confundem. O natural, obviamente, é tudo aquilo que é uma obra da natureza, e o social é tudo aquilo onde tem um emprego da técnica do ser humano. Só que daí entra aquela questão, se o próprio ser humano é um ser natural, até que ponto a técnica do ser humano ela não deixa de ser natural também? Alô, testando.
Tá melhor aí o pessoal do Nila Salle. Podem falar vocês também. Tá escutando bem, Prof? Tô ouvindo melhor. Explica um pouco melhor, Eduardo, esse exemplo do social e do natural. O natural, a questão da natureza, e o social é onde há o emprego da técnica humana. A dicotomia é que, basicamente, um precisa do outro, um está ligado ao outro, mas eles são coisas antagônicas, e às vezes existem alguns conflitos de interesse também envolvidos no que é natural e no que é social. Tem aquela questão de que se o ser humano também é um ser natural, até que ponto uma obra do ser humano também não é uma obra natural? Aí a gente parte para aquele princípio de que existe um trabalho, uma técnica de cultura empregada para que algumas coisas sejam feitas. Uma cidade, por exemplo, estruturada, que não seria algo tão natural assim. Não sei se ficou claro. Outro exemplo, bem dentro dessa tua ideia, Eduardo, é a gente pensar os jardins que as pessoas fazem nas casas delas, né? Sim. Que a gente, às vezes, monta todo um jardim, né? Uma estrutura natural, mas que tem, às vezes, por trás todo um aparato social, cultural e até tecnológico por trás desses jardins. Bem comum a gente ouvir assim, esse é um jardim típico francês, né? Então, existe toda uma ação do homem, técnica, cultural de um lugar, né? A partir tudo de algo que é muito natural, que são as plantas. Ou a E que difere da técnica de um outro lugar. E que difere da técnica de um outro lugar. E aí, bem esse exemplo do texto, né, que são as dicotomias que a gente podia pensar, o natural e o social, o que é social não é natural e o que não é natural é social, que é justamente a proposição do texto, é romper com essa ideia dicotômica do que é uma coisa e o que é outra, mas pensar que essas coisas podem ser as duas ao mesmo tempo. Quem sabe outro exemplo que não é tão concreto, tão do dia a dia, que é a nível mais teórico, conceitual, tipo esse que o Eduardo trouxe? Está me ouvindo agora? Estamos ouvindo aqui no WhatsApp? Ótimo. Eu vou trazer um exemplo voltado do marketing. Nós usamos muito teorias, então é estimular o consumo, né? Então, como é que a gente pode trabalhar as ferramentas metodológicas que a gente chama de marketing mix, que é o produto, preço, prazo e promoção, de modo a atrair o consumidor, que ele venha consumir mais. Né? Agora a gente está também com uma onda do marketing 4.0, que é uma transformação do marketing tradicional para o digital, né, os meios, enfim. O que a gente faz para persuadir o consumidor para que ele compre mais. E um outro aspecto, a gente percebe uma outra corrente teórica vindo do contrário, ou seja, consumir menos. Então, o marketing até é visto, às vezes, como um vilão da atualidade, né, para incentivar o consumo. Inclusive, a gente trabalha muito o conceito que nós chamamos de obsolescência planejada, né? Ou seja, os produtos são feitos para não durar, justamente para instigar o consumo, porque se não há o consumo, né, a gente sabe que temos uma dependência econômica no mercado, uma dinâmica de mercado muito atrelada a isso. E agora vem esse movimento anticonsumista, né? Então, a gente é visto, assim, o profissional de marketing passa a ser visto de uma forma diferente também no mercado, tem que se adequar a esse novo movimento, né? Sabemos que tem todo um contexto, uma necessidade, né, de sustentabilidade, não só no aspecto econômico, mas também social e ambiental. E se a gente for continuarmos nessa onda consumista, sabemos também que tem um reflexo, um impacto na natureza, no ambiente, enfim. Então, tem que lidar com esse equilíbrio, é um desafio hoje e é se a gente for, algo bem delicado para se trabalhar, né?
Excelente exemplo. Excelente exemplo. Quem mais tem um outro exemplo de uma outra área de conhecimento diferente da Cris, para nos trazer para a gente poder pensar mais um pouco? O pessoal da educação. Oi, Pro. Na pedagogia, a gente trabalha também o conhecimento como ele sendo inato e empírico, né? Também tem essa dicotomia. Então, o conhecimento inato seria tudo aquilo que vem do indivíduo, das gerações, né? E o empírico seria o conhecimento com os seus pares, né? O conhecimento da interação. Então, também seria duas teorias diferentes. Não sei se serve como exemplo. Ótimo, era exatamente isso que eu queria que vocês trouxessem. Porque quando a gente pensa a questão do conhecimento empírico, está trazendo mais uma dicotomia, que é a dicotomia sujeito e o objeto. Certo? No inatismo, o sujeito age sobre o objeto. E no empirismo, o objeto age sobre o sujeito. Né? Então, a gente distancia e diferencia o que é um sujeito de aprendizagem e o que é um objeto de conhecimento. Que no texto da Lúcia Santaella, ela também propõe esse rompimento dessa dicotomia entre sujeito e o objeto. Como seria esse rompimento dessa dicotomia? Vamos voltar um pouquinho mais, que talvez eu fui um pouco rápido demais. Para vocês, o que é o sujeito de aprendizagem? É o sujeito inocente, aquele que participa, que aprende, que age sobre o objeto do conhecimento. Ótimo, Raquel. E eu acho que é aquele que sempre busca, né, novas formas de pensar, de fazer, né? Isso mesmo, é aquele que está em ação cognitiva, né? O sujeito de aprendizagem é aquele que aprende. Aqui no nosso encontro aqui, quem é o sujeito de aprendizagem? Todos. Ótimo, todos. Eu sou sujeito de aprendizagem? Sim. Sim ou não? Acho que mais para ensinar do que aprender, até eu acho. A Carla acha que eu sou sujeito de aprendizagem. E aí que é o bacana. Eu adoro isso. Que é esse rompimento de dicotomias, tá? É bem o que a Lúcia Santaella quer trazer no texto dela. Quem acha que eu sou sujeito de aprendizagem? Eu acho que sim também. Ju, explica um pouquinho. Lu, assim, ó, tu sabia sobre o que a colega comentou ali sobre marketing? Não? Então, tá aí a resposta. Tu também é um sujeito de aprendizagem, mesmo estando na posição de professora. Perfeito, Ju, perfeito. Carla, é super bacana isso, porque a gente vem, e é isso justamente isso que a Lúcia Santaella quer, que a gente reflita sobre os nossos modelos, né? E compreenda as coisas dentro dessa complexidade que a gente vive hoje.
O exemplo da Cris, eu não conhecia. E olha que bacana, e poder ver que existe uma linha de consumismo, uma linha de sustentabilidade, mesmo dentro do marketing, que pensa na questão econômica, não só do lucro imediato, mas também do que faz parte desse ecossistema. Eu não sabia. Nem sempre as minhas aprendizagens são as mesmas que as de vocês. Mas eu estou o tempo todo aprendendo com vocês. Eu só não aprendo, o professor só não aprende com o aluno quando? Acho que quando ele não está disposto, né, a aprender. Ainda bem que tu Eu acho que para aprendizagem precisa também disposição da gente, né? O aceitar o novo, né? Eu acho que quando o professor não aceita, não está disposto, eu acho que não tem aprendizagem mútua, né? Sim, porque ele tinha falado ontem. Quem falou ali na Unilassalle? Não, sede administrativa, mas os nossos documentos têm que ser da onde? Dagmar. Tá dando uma confusão aqui. A gente te escuta falando, Dagmar. Ai, perdão! Não, eu tô com o Mac aqui, é por isso. Eu tô bem louca. O pessoal lá da Unilassalle falou alguma coisa também. Quem falou? A gente não falou nada. Fui eu, prof. Foi a Fabiola. Tá. Bom, a Fabiola estava falando justamente do se colocar nessa situação de aprendente. Eu preciso querer aprender. Mas quando o professor só transmite, ele só passa conhecimento, não faz pergunta para os alunos, ele é um sujeito de aprendizagem? Eu acho nessa questão, vem até não me lembro exatamente qual foi o texto, mas a questão do complexo de Atlas. Quando o professor assume toda essa responsabilidade do aprendizado, simplesmente vomitando o conteúdo dos alunos. Essa expressão eu acho que melhor descreve, porque a aprendizagem é uma constante, né? A gente está sempre aprendendo, exatamente, uma troca. E também eu gosto de pensar que, como se cada um de nós tivesse uma caixinha preta, com todos os nossos conhecimentos já adquiridos, e no momento dessa troca, na sala de aula, então, acontece isso. Eu aprendo com o aluno aprende comigo, e se torna uma experiência extremamente rica. Quero retomar uma expressão ali super importante que o Antônio falou. Ele falou em troca, né? Que outra palavra a gente podia usar no lugar de troca que representa essa troca? Interação? Ótimo, interação. Interação é a palavra-chave. Bom, sujeito de aprendizagem está entendido. O que é o objeto de conhecimento? Um de cada vez, pessoal. Não precisa falar não mesmo O conhecimento é um objeto sobre o qual a gente quer, o sujeito da aprendizagem quer saber, e ele quer investigar, seja lá qual for aquilo que a gente tem curiosidade, que a gente atua para saber sobre ele, é um objeto de conhecimento. Ótimo! A Raquel fez direitinho o tema de casa, pessoal. Quem sabe dizer um exemplo do objeto de conhecimento agora dentro da nossa discussão? Acho que a própria questão do hibridismo, né?
Esse é um dos objetos de conhecimento. Tem mais. O que outro objeto de conhecimento está em jogo aqui? Acho que a questão do uso da tecnologia, nesse caso, também. Porque a gente precisa saber utilizar aqui a ferramenta, no caso o Skype, né, para que a gente consiga se comunicar. E é um desafio. Ainda mais com uma sala cheia, né? Eu fico olhando aqui o cenário, né? Todo mundo aqui é um desafio. É também um objeto de conhecimento. O que mais é objeto de conhecimento? As relações de ensino e aprendizagem? Vocês são meus objetos de conhecimento. Por que vocês são meus objetos de conhecimento? Porque somos esses atores que estão envolvidos? Também porque vocês são os atores que estão envolvidos. Mas tem um pouco isso que o Eduardo estava falando, né? Que é o meu processo. Eu sou responsável por criar uma prática pedagógica para desenvolver o processo de ensino. Quem participa desse processo de ensino? Os atores. Então, vocês passam a ser meu objeto de conhecimento para que a minha prática pedagógica possa ser eficiente. Olha só, eu disse, vamos romper a dicotomia entre sujeito de aprendizagem e objeto de conhecimento. Aí eu vi umas expressões assim. Aí eu pensei, não, eu preciso melhorar isso, não é bem assim. Eu preciso primeiro discutir o que é o sujeito de aprendizagem e depois discutir o que é o objeto de conhecimento, para daí a gente poder pensar em romper essa dicotomia, né? Então, eu olho para vocês, mesmo estando longe, né? Eu olho para vocês e vou sentindo a partir das interações de vocês como é que as coisas vão funcionar em termos de prática pedagógica, em termos de mediação. Então, vocês também são meu objeto de conhecimento. O que mais é objeto de conhecimento? O assunto que está sendo abordado. Perfeito, Carla. O assunto, o artigo que a gente leu, esse também é o nosso objeto de conhecimento. E como é que a gente rompe essa dicotomia entre sujeito e objeto de conhecimento? Não é interagindo? Interagindo também. E como mais? Misturando o hibridismo. Misturando sujeito e objeto. E entendendo que hora eu posso ser sujeito e hora eu posso ser objeto, né? Procurando entender qual é a relação do objeto do conhecimento e quem está querendo aprender. E esse sujeito de aprendizagem, né? Qual é a relação de vocês com o artigo que a gente leu hoje? Não é sujeito e objeto? E qual é a relação que vocês têm com esse objeto? Tem aquele mouse pro pé. É a busca do aprendizado? Mas fora isso. É buscar o entendimento? A gente botar lá na biblioteca lá em 7. Não é a mesma busca que tu, como professora, tem com a gente, a mesma busca da gente com o artigo. Com o artigo e comigo mesmo.
vocês também querem ouvir o que eu tenho para dizer, né? E ora, eu também saio dessa posição de sujeito de aprendizagem e passo a ser ao objeto de conhecimento de vocês. O pessoal da Unila Salle falou antes? Vocês estão muito quietinhos. O que mais o texto despertou em vocês? Ju, ela trouxe uma bolinha para brincar contigo agora. Ele tá aqui me tentando, ele é muito ciumento. Eu achei bem interessante, professora, a questão que ela deu do exemplo da internet, né? Da importância, então, da coletividade ali para o sistema social, a questão das ações compartilhadas e interativas, né? E hoje a rede, ela possibilita, né, ela abre um leque bem grande, assim, de interação, né? Tanto para o bem quanto para o mal, mas no nosso caso a gente pode utilizar muito dela, né, para ampliar, então, o nosso conhecimento. Quero avançar um pouco mais nisso que tu tá dizendo, Fabiola. É Fabiola, né? Isso. Tá, olha só, tô ficando boa de... Tanto para o bem quanto para o mal. Vamos explorar mais essa ideia. Eu posso Desculpa, gente. Eu posso utilizar tanto, né, para os meus conhecimentos, para compartilhar com as demais pessoas, quanto a gente vê tantas coisas ruins, né, que a internet pode proporcionar, pedofilia, bullying, né, tantas outras coisas que a gente vê aí nas mídias, né, na televisão, no próprio rádio, quando a gente escuta algum noticiário, alguma coisa assim. Karen queria falar? Sim, primeiro eu pedi desculpas porque eu saí rapidinho da videoconferência para atender a minha mãe. E eu não sei se foi falado já ou não, por isso que eu já estou pedindo desculpas pela segunda vez, caso tenha sido falado. Que a questão no texto também, até fazendo um link com o que a colega falou, que ele traz assim, que Levi questiona se as tecnologias exercem ou não um impacto na cultura e na vida humana. Isso ele escreveu em 1999. E daí eu comecei a pensar se ele tivesse esse olhar, o olhar de o que as tecnologias, né, qual que é o impacto que elas causam na nossa vida hoje. É uma ótima discussão. Qual é o impacto que as tecnologias causam na vida de vocês, pessoal? Começando hoje, pela nossa reunião, né? Hoje tudo é tecnológico, né? E qual é o impacto que nós causamos nas tecnologias? A gente faz elas evoluírem, de certa forma. Através daquilo que a gente precisa, a gente, quanto espécie humana, a gente vai criando novas tecnologias para atender essas necessidades. E até aperfeiçoando, né? O exemplo disso é o telefone. Sim. Hoje, eu pelo menos estou fazendo a videoconferência pelo celular. E antigamente era fixo em casa. E só fazia ligação, né? E eu entendo também que uma coisa que poderia ampliar um pouco essa discussão é a questão da validação da própria tecnologia, né? É nós, utilizando essa tecnologia, que validamos a relevância e importância e a modificação, né? E a melhoria dessa tecnologia. Ótimo, Dagmar. Vamos, eu quero ir um pouquinho mais a fundo nisso. E aí eu convido o pessoal da Unila Salle lá também para participar. Quais são as tecnologias que evoluíram? E quais são as tecnologias que deixaram de existir?
Eu acho que um exemplo de tecnologia que questão do aparelho é o próprio fax. É também talvez um que está constantemente usando a própria internet, porque a todo momento que eu tenho acesso à informação, sai a ideia de que não há mais barreiras. Eu posso estar ultrapassando as barreiras constantemente para alcançar. Não consegui entender o que o colega falou, não sei se é só aqui ou se vocês estão ouvindo. Não, Também não, eu também não ouvi. Eu tinha... Estão me ouvindo agora? Não. E agora? Não, o que eu tinha mencionado, na verdade, um exemplo de tecnologia ultrapassada hoje é a própria questão do fax, que era uns 20 anos atrás, era extremamente moderno, e hoje, se menciona isso em sala de aula, é quase um objeto de museu. E é a questão de uma tecnologia que está avançando, que avança, na verdade, constantemente, é a internet. Porque a partir do momento em que dá a ideia que eu estou sempre ultrapassando as barreiras em nome do conhecimento para ter esse acesso a ele. Então, a gente está sempre em contato com isso. Boa tarde. Estão me ouvindo? Bom, ontem eu estava numa formação do Google for Education e eles estavam na discussão, né, até a professora, ela comentou que nós deveríamos, então, quebrar os pendrives, né? Então, acho que até o pendrive já está ficando para trás. No sentido que agora o Google Drive, né, a gente pode compartilhar e pode ter todas as nossas coisas armazenadas na nuvem. Outra coisa também que eu pesquisei sobre esse filme, que é citado no artigo, e eu acabei assistindo o filme, né? Não assisti o filme na íntegra. Mas eu assisti uma palestra também aqui na universidade que falava sobre as tecnologias do futuro, e falava muito do áudio, né? Foi o que me marcou muito, que as próximas tecnologias seriam a questão, né, do áudio. No filme, no trailer, né, ficou bem claro a questão da Siri, né? Então a gente conversa, ele mesmo responde, criando uma paixão, né, naquele sentido, pela tecnologia, né? O quanto ela nos faz bem, mas também nos faz mal. Ótimo. Eu quero retomar a ideia do quebrar o pendrive. Eu lembro, porque eu sou da época que aproveitou, que conheceu o lançamento do videocassete, tá? E aí, quando foi lançado o videocassete, todo mundo dizia, né? Ah, o videocassete vai quebrar com os cinemas. O que aconteceu com o cinema? O cinema está quebrando e não é por causa do videocassete, é porque eles cobram R$50 numa sessão. Fora isso, ele continua existindo. Boa. Mas o cinema continua aí, né? Mesmo que cobre R$50 a sessão. O que o cinema fez para poder participar desse mundo de filmes? Se aperfeiçoou, né? Criou o 3D, 4D, tem agora tudo, né, mais avançado ainda. Ótimo, ótimo. O que aconteceu, que foi um outro exemplo, né? Claro que daí tem exemplos de descontinuidade, tipo, que é o caminho do telefone fixo. Quem tem telefone fixo em casa? Eu tenho. Eu não tenho. Pois é, deixa eu contar, nós somos em quantos aqui? Quantos tem aí no Nila Salle? 7 pessoas. Quantas? 7? Isso. Quem tá aí?
Eu acho que chegou gente, eu não acompanhei a chegada. Juliane. Oi, Juliane. Deu um problema com o teu e-mail, mas a gente já resolveu. Tu recebeu as mensagens? Recebi. Tá, então tá, beleza. Quem mais tá aí? É a Juliane, a Cris, o Antônio, a Kátia. É Kátia? Sim, é a Kátia, o Douglas e a Gabi. E o Bernardo. E o Bernardo. Dos 7, quem tem telefone fixo em casa? Me dizem o número. Eu e Do 2. Eu tenho telefone fixo também. Quem mais tem? Eu tenho. Karen. A Karen tem. Fabrícia. A Carla tem. A Ju. A Dagma não tem. Fabrícia tem. O Eduardo tem. Raquel não tem. Não. Não. Aí também é um exemplo de que o telefone fixo é uma tecnologia que vai também desaparecer. Quem tem computador fixo em casa? O aparelho. Acho que o Eduardo tem porque ele joga. Ó, viu? O resto não tem? Eu tenho. Não tem, então. São 2. Porque a Fabrícia também joga. Eu tenho um filho que joga. Isso não me pertence no momento. Isso aí, vamos fazer a tese. O pessoal aí da Unila Salle, quem tem computador fixo? 3 pessoas aqui. 3? Isso. Olha só, tá melhor do que o telefone fixo, né? Ótimo. Que é outra coisa que também vai mudando. Mas nesse mudar, nem sempre se quebram as coisas. Nem sempre se destrói. E aí que vem o rompimento dessa dicotomia. Não é ou isso ou aquilo. É e isso e aquilo, né? Quem de vocês parou de usar papelzinho para anotar as coisas depois que tem o computador e o celular? Jamais. Jamais, né? Os meus bolsistas conhecem a minha agenda eletrônica. Nós também temos uma agenda eletrônica lá na sala. Várias, né, Gabi? Espalhadas por tudo. Entende, pessoal? Então, assim, algumas coisas sim passam a deixar de existir, mas nem sempre as coisas deixam de existir na íntegra, né? A gente sempre vai tendo um resquício. E essas coisas vão nos acompanhando porque elas fazem parte da nossa história. Por muito tempo se achou que a educação à distância ia terminar com o professor, né? O que vocês acham disso? Eu acho que ficou ao contrário. É tanta faculdade agora que está abrindo IAD para não perder os alunos, ingressos que estão buscando muito esse tipo de faculdade, porque trabalho o dia todo, porque não tem tempo. Eu, por exemplo, me formei EAD uma vez por semana presencial, porque eu tenho 2 filhos, é muita função, então eu tive que adaptar meu tempo como eu poderia estudar. Por exemplo, hoje eu não fui lá na universidade, porque é mais fácil eu ficar em casa em função dos filhos e tudo mais. Então, a tecnologia ajuda muito a essa praticidade do nosso dia a dia, né? Quando a gente não tem tempo, e a busca por isso vai ser cada vez maior. Eu estou terminando uma das pós-graduação que eu estou fazendo também, e o meu artigo fala sobre isso, o ensino da IAD no ensino superior. E eu fiz uma pesquisa e está aumentando cada vez mais. Então, quer dizer, está aumentando a busca por professores tutores
está gerando mais empregos, né? E eu vi assim que é uma tendência não só no Brasil, mas no exterior. Eu tenho uma prima que é professora numa universidade e ela fez todo o mestrado dela IAD e agora ela está indo fazer o doutorado dela IAD, né? Então é uma busca assim muito grande pelo ensino, porque ela trabalha o dia todo e convém a ela buscar esse, né, conhecimento através do IAD, que fica mais prático, porque ela tem filhos, tem família, tem marido, tem que fazer as coisas, e lá não tem empregada, né? Então, favorece bastante o ensino EAD. Claro que tem muitas coisas também que desfavorecem, mas vamos falar nas que favorecem, né? Então, mas, Carla, eu acho justamente importante a gente falar do que desfavorece, porque aí vem essa quebra da dicotomia. As coisas são boas e ruins ao mesmo tempo. E na medida que a gente se dá conta do que é ruim, a gente consegue melhorar, né, a partir dessa tomada de consciência. E aí eu quero tocar num outro assunto. A tecnologia, ela distancia ou aproxima? Nesse caso, eu achei que aproxima, porque tem as aulas, tem os encontros semanais, a gente faz tudo através da tecnologia, mas também tem os encontros, o aumento da procura pelo curso EAD é grande, vai ser cada vez maior, então eu acho que aproxima também, não distancia, como falo. Tem uma expressão que é usada, né? Distancia quem está perto e aproxima quem está longe. Pode acontecer, é o que a gente vê muito esse comportamento na tecnologia, né? Na utilização. Fala mais, Dagmar. O comportamento, por exemplo, não é um ou dois artigos, já existem vários artigos que abordam a questão de que as pessoas não conseguem, né? É uma grande preocupação, né, para alguns pesquisadores, no momento em que as famílias não dialogam, os amigos não se falam, né? Quero um exemplo, por exemplo, lá na minha casa tem um sótão, né? Então, para eu chamar meu filho, eu não uso mais o interfone, eu grito ele, eu pego e mando um WhatsApp, né? A comida está pronta, né? Então, e às vezes não é comum também estar numa mesa se alimentando e tu respondendo o WhatsApp, mas com quem tu tá na mesa tu não tá conversando, né? Então, isso é algumas questões que a gente tem que parar para pensar, e eu entendo que aí, remetendo esse próprio assunto para dentro da sala de aula, que e aí é uma visão pessoal minha, tem questão que é aquela angústia, ele não está, ele está no celular, né? Ele não está em relação àquilo. Agora, ao mesmo tempo, possibilita dentro da sala de aula que um aluno tenha uma experiência internacional, de repente, de um docente, de um outro aluno, num outro país, porque utilizou a tecnologia. Então, o que eu vejo da grande questão da tecnologia e a educação, como nós, educadores, vamos colocar isso dentro da própria que é um vício, porque existe um vício do ser humano. A gente está aqui, mas está com um telefonezinho no lado. Se dá uma tremida o telefone, a gente vai dar uma espiada. Então, essas são alguns paradigmas, eu vou chamar desse formato, que nos traz, como pesquisadores, algumas questões para se colocar a pensar. Ótimo! E eu acho que aí que é o bacana, né, pessoal? As coisas, elas são boas e são ruins. Por exemplo, olha que ótimo que é para mim
ter essa reunião agora aqui com vocês, né? E poder estar interagindo com vocês e estar dando aula junto com vocês aqui nesse momento. Por outro lado, meu marido está lá embaixo, sozinho. Né? Então, as coisas, elas são boas e são ruins. E é importante a gente ter essa tomada de consciência para poder chegar a um equilíbrio, né? Não é normal, né, pessoal, a gente ir num restaurante, às vezes super bacana, e encontrar dois casais que estão grudados no seu celular. Né? E a gente vê isso de monte. Muito mais do que deveria, né? Ou, às vezes, a gente vê os pais, né, com uma criança passeando no parque, numa pracinha, e a criança grudada no celular. Também tem um problema aí, né? Ou como também a gente vê, às vezes, dentro dos cursos, porque a gente, às vezes, um pouco a Carla usou a expressão ensino à distância, né? E a educação à distância, e aí tem diferença, né? Ou, às vezes, dentro de um ensino à distância totalmente transmissivo, né? Onde o aluno tem acesso à apostila e não consegue ter esse tipo de interação que a gente tem aqui, né? E que daí nunca vai se configurar uma educação à distância. Vai ser sempre o ensino, que não garante a aprendizagem. O que já está acontecendo nas escolas, né? Fale mais, Carla. Que já está acontecendo nas escolas. Que estão falando, né, que eles vão colocar o IAD agora, parece que no ensino médio. Eu não aprofundei muito o assunto, mas eu já ouvi, né, o pessoal comentando, por exemplo, de escolas públicas. Acredito que seja para diminuir os custos, provavelmente, porque vocês já estão parcelando o salário de professor, né, então... Mas isso não quer dizer que vai ser bom o ensino, né? E essa crítica é super importante, Carla. Eu até vou pedir licença para o Eduardo falar um pouco, porque ele fez, no final ali da dissertação dele, uma crítica sobre isso. Vai aí, Eduardo. Foi um momento de desabafo, na verdade, aquela crítica. É que a gente percebeu, né, durante a minha dissertação que as interações entre os alunos, elas potencializam muito a aprendizagem. E no ensino à distância, numa educação à distância, dependendo do termo, mas se é só aquele ensino transmissivo, onde a gente assiste um vídeo ou lê uma apostila e depois faz uma prova, onde não tem interação nem entre professor e aluno, nem entre os próprios alunos, aí fica complicado de ter uma aprendizagem. Prof. Dagmar. E até para completar essa linha do Eduardo, agora há pouco eu e a minha colega aqui, nós estávamos preparando o material para o MEC, e nesse item está a questão que a gente tem que preparar, a gente resolveu preparar um dossiê, dentro desse dossiê que a gente fez, foi em relação a todo, como é que funcionaria todo o nosso EAD. E para que ele funcionasse, nós fizemos um mapa de como ele funcionaria e como entre a autorização e o credenciamento EAD houve um prazo, nós fizemos uma testagem desse processo todo. E nós fizemos 2 tipos de testagem. A primeira testagem, onde a gente colocou... fez essa parte que o Eduardo estava falando, onde a gente disponibilizou o material para o aluno, disponibilizou o vídeo, as atividades e o e-book, e depois, e com um tutor somente tirando dúvidas se eles o tivessem, ou incentivando eles a complementar o estudo.
a interação dentro desse ambiente foi, assim, mínima. E aí nós mudamos a estratégia para um segundo ensaio, onde nós estabelecemos metas semanais do que eles tinham que fazer, e esse tutor, ele teve um outro papel. Claro que tudo isso dá um artigo a mais, né? Mas é entendendo que não é fazer EAD para o EAD, né? Não é ter um repositório. Ele existe aí realmente algo a ser pensado e ele precisa ser entendido que ele pode simplesmente não funcionar, mas ele pode dar muito certo também, por pequenas estratégias no aprendizado, na maneira como tu vai estruturando todo esse processo. Eu falei e não tinha ativado o meu microfone. Ótimo, pessoal. Muito bom. Eu quero puxar um último tópico, que é a mediação técnica, que é um das temáticas que se propõe, e na mediação técnica a gente tem bem o rompimento dessa dicotomia homem-máquina, né? Quem gostaria de falar sobre essa mediação técnica? Acho que a gente vai sugerir para elas lerem o nosso artigo depois, né, Eduardo? Ligado o microfone, tá. Eu posso falar aquele exemplo do outro artigo do Latour, que é o onde ele fala sobre a questão da mediação técnica, e ele dá o exemplo de uma arma. E aí ele fala dessa questão de como os artefatos nos mudam e como nós mudamos os artefatos, ignorando aquela dicotomia entre os grupos querendo armar a população e os grupos querendo desarmar a população. Tem coisas que não dá para a gente ignorar, que é o fato de que um ser humano com uma arma na mão, ele não é o mesmo ser humano que ele é sem a arma na mão. Então, essa transformação... Oi. Não, pode continuar, desculpa. Não, é só essa questão, que daí a gente tem essa visão sobre os artefatos, mas a gente esquece de como os artefatos nos mudam e como a gente, interagindo com esse artefato, nessa mediação, tem essa mudança também no nosso comportamento. Até no texto que a prof sugeriu para a aula de hoje também tem esse exemplo, e uma parte traz assim: homens e armas mudam a partir da existência de humanos com armas. Então vem bem essa questão da mudança dos dois, né? Do homem e do técnico utilizando, vamos assim dizer. E foi uma coisa que repercutiu muito também nessas eleições, né? Enfim, o exemplo trazido. E até que aconteceu agora, desculpa, mas também que deu hoje em São Paulo, na escola, e daí até estava lendo uma crítica da questão que isso foi legitimado nas eleições, né, dos alunos terem armas, vamos assim dizer, de maneira bem grossa. É uma questão que que foi legitimada nas eleições, né? Só um pouquinho, o que aconteceu, Karen? Eu não me lembro agora, Suzano, eu acho que é o nome da escola. Suzano, em São Paulo, isso, na Grande Suzano, São Paulo. em São Paulo. Entrou 2 ex-estudantes e mataram 8 pessoas. Eu acho que foi a diretora, um funcionário, e acho que 6 alunos. E depois disso, quando eles iam entrar em uma sala de aula com criança, eles se suicidaram. Por enquanto, até agora, os números de mortes confirmadas foram essas. Mas tem mais gente no hospital também ferido. Eu não sabia disso, agora que eu tô vendo, agora eu botei no... Que horror, gente! Sim. Parece coisa de americano, né? Até eu tenho um conhecido que ele também estuda sobre videogames e ele botou já a contagem regressiva para alguém começar a culpar os jogos por essa atitude. Aí entra de novo naquela questão dos artefatos da mediação.
Isso mesmo, né? Então, meu Deus, que horror! Eu nem sabia. Mas existe uma relação muito íntima entre o homem e a máquina, né? E, na verdade, um vai dando sentido e potência para o outro, né? Se a gente olhar a internet, né? A internet, antes eu não sei quem falou em pedofilia, né? Ela vai dando potência para quem já tem o espírito pedófilo, e quem tem o espírito pedófilo já entende que ali a internet pode ser um espaço. Não é que a internet faz a pedofilia e nem a pedofilia faz a internet, mas um vai se servindo do outro. E aí tem uma outra coisa que é muito perigosa, que é quando a gente começa a atribuir a culpa para um aspecto, né? Que é o que o Eduardo estava querendo salientar. Então, porque matou é porque tem videogame violento e aí é ele que faz isso. Na verdade, não é isso. A relação, e ela não pode nem ser olhada para a gente poder ver o problema e resolver ele, que foi o que a Carla antes estava falando, assim, tem coisas boas e tem coisas ruins. Estou em aula, filho, só um pouquinho. O filho chegou. Desculpa. Não tem problema. Aproveitando que eu já interrompi, então, tem um exemplo que eu achei muito interessante, que eu não tinha me dado conta até ler o texto, é quando ele fala ali dos automóveis. Não sei se vocês comentaram isso no início também já, mas ele fala ali, né, dos não humanos, dizendo para humanos, né, que ele deve usar o cinto de segurança, senão ele não vai ligar o carro. Né? Então, aí a gente tem, vamos dizer, aí ele fala da moralidade, né? Que moral tem essa tecnologia para decidir se o meu carro vai andar ou não, né? Mas a gente deu esse poder para ela, né? Os humanos deram. É que essa relação, e é bem isso que eu estou falando, ela é de dialética, né? Um vai dando sentido e potência para o outro, na medida que a gente está aqui nessa interação. A gente pode usar a tecnologia para fazer uma aula super bacana como essa, onde a gente participa e um aprende com o outro, como a gente também pode usar essa mesma tecnologia para fazer coisas horríveis, né? Mas é essa relação que vai dando a potência um para o outro e que vai nos fazendo ao mesmo tempo que a gente faz a tecnologia. Pessoal, a gente está no nosso horário, tá? Passou rapidinho hoje, acho que o assunto estava bacana. Para a próxima aula, semana que vem, a gente vai propor algo diferente. A gente andou discutindo algumas ideias e o Douglas, nosso desenhista, além de bolsista, além de jogador, além de várias outras coisas, né, Douglas? Ele vai fazer, ele fez já, a gente discutiu e ele fez um desenho que a gente vai disponibilizar esse desenho até para a gente poder perceber esse hibridismo de linguagens, tá? Para discutir no fórum. Então, a gente não vai ter, na semana que vem, um encontro como esse, tá? A gente vai ter um encontro, cada um no seu momento, mas no mesmo espaço que é o fórum. Tem uma característica super importante do fórum que eu quero retomar com vocês. Qual é o fundamental para uma participação no fórum? Acho que a leitura dos comentários, né? Para não se tornar e não coisa deixar o coleguinha né? falando sozinho. Isso, nota 10. Não é responder a pergunta da professora. É para discutir os comentários. Não deixem o colega falando sozinho, tá, pessoal?
e nem repetem comentários já feitos, ok? Certo. Certo. Essa nossa aula de hoje, ela foi gravada, tá? Então, ela vai estar disponibilizada aqui no Skype, nesse espaço, assim como também a gente vai tentar colocar ela no Moodle. Pode ser, Douglas? Pode, pronto. Tu lembra que tu fez isso lá com o grupo Recontextualizar, que tu colocou lá no Face? Daí tu faz o mesmo para a gente colocar no Moodle? Ah, beleza. Ó. O Douglas é braço direito, braço esquerdo, perna, mão, dedo, né, Douglas? Tô sendo bem substituída. Oi? Não, Karen. Tu passou para outra dimensão. Agora o papo é com a Gabi e com o Douglas. Gente chata. Certo, então, pessoal? Certo. Bom, super beijo para todos. Tenham um ótimo resto de final de semana. Amanhã eu encontro a Dagma, o Eduardo e a Karen. Isso? Sim. Beleza. Grande beijo para vocês. Tchau. Beijo. Tchau.